Olá, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar penetrante na sua vida de uma maneira maravilhosa, graciosa e poderosa. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos contigo nesta hora para mais um devocional. E a nossa mensagem hoje é Caminhando pela Tua Graça. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 10, está escrito: Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Amados e ouvintes, a vida cristã não começa pela graça para depois continuar pelo esforço humano. Do princípio ao fim, cada passo da nossa jornada é sustentado com toda certeza pela graça de Deus. Então, caminhar pela graça significa viver na consciente dependência do favor imerecido de Deus, reconhecendo que não só fomos salvos por ela, mas que também somos sustentados, transformados e capacitados por ela a cada novo dia. E o primeiro ponto para podermos analisar é o alicerce da jornada: justificados pela graça. A palavra de Deus em Romanos capítulo 3, verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, queridos, todo o caminhar cristão começa com este ato divino, a justificação pela graça. Não merecíamos, não conquistamos, recebemos. A graça nos alcançou quando estávamos mortos em nossos pecados. Você pode ler em Efésios capítulo 2, verso 5. E nos declarou justo diante de Deus. Então este é o ponto de partida que define todo o restante da nossa jornada. Então não somos aceitos por causa do nosso desempenho, mas por causa de Cristo. Caminhamos a partir desta realidade, não em direção a ela. O segundo ponto, o sustento da caminhada, a graça que basta. A palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 nos diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nesse aspecto, Paulo compreendeu que a graça não era apenas para o momento da conversão, mas para cada instante da vida, especialmente nos momentos de maior fragilidade. Então, quando nos sentimos fracos, incapazes e sobrecarregados, a promessa de Deus é que sua graça é suficiente. Ela não remove necessariamente a dificuldade, mas capacita-nos a suportá-la e encontrar força na dependência dele. A graça transforma nossas fraquezas em palcos para a demonstração do seu poder. O terceiro ponto, o acesso constante, o trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você pode ler em Hebreus capítulo 4, verso 16. Então, amados,
Caminhar pela graça significa saber onde encontrar auxílio quando precisamos. Não é um trono de juízo intimidante, mas um trono da graça. Então, nesse aspecto, podemos nos aproximar com confiança, ou seja, com ousadia, não porque sejamos dignos, mas porque Cristo nos abriu o caminho. Então, é neste lugar de intimidade que recebemos misericórdia para nossos fracassos e graça, ou seja, força divina para os nossos desafios no tempo oportuno de Deus. Quarto ponto, a transformação progressiva. A graça educadora. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente mundo sensata, justa e piedosamente. Você pode ler no livro de Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 12. Então, amados ouvintes, a graça que salva é a mesma que educa. Ela não nos deixa como estávamos, mas nos ensina, nos disciplina, nos molda. A graça não é licença para pecar, é poder para viver de modo agradável a Deus. Ela nos capacita a renunciar ao pecado e abraçar uma vida de sabedoria, justiça e também de piedade. Então, a santificação é a obra da graça em nós. Quinto ponto, o ministério da graça, servindo pela força que Deus fornece. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, do verso 10 e 11, está escrito: cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado. Então, querido, a graça recebida deve ser compartilhada. Pedro descreve a graça como multiforme, diversificada, variada, distribuída a cada crente para o serviço. Então, caminhar pela graça inclui ser um canal dela para os outros. Servimos não por nossa própria capacidade, mas pela força que Deus fornece, para que toda a glória seja dele. A graça nos capacita para serviço e nos mantém humildes, sabendo que tudo vem dele. Amém, amados? Então, que este devocional possa ser, na verdade, uma bênção para a tua vida e que você possa estar caminhando pela graça, sabendo que tudo, de todas as formas, é pela graça de Deus e não por nossos meros esforços. Mas vamos agora orar, apresentar essa quarta-feira nas mãos do Senhor, para que Deus possa estar dirimindo, regendo, realizando, administrando a nossa vida e que tudo que Deus faz é muito bom. Amém, amados? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Pai amado, Pai querido, Pai de toda graça, eu te agradeço hoje pelo dom inefável da tua graça derramada em nossas vidas. Obrigado porque não só nos salvaste pela graça, mas o Senhor nos convida a caminhar cada dia sustentado por ela. Confessamos, Senhor, que muitas das vezes tentamos caminhar
pela nossa própria força, confiando na nossa capacidade e no nosso merecimento. Perdoa, Pai, minha autossuficiência e ensina-me, meu Deus, a depender completamente da Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar, especialmente nos momentos de fraqueza e cansaço, que a Tua graça nos basta, que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa incapacidade, transformando nossas limitações em oportunidades para experimentar o Teu santo sustento. Guia-nos constantemente ao trono da graça, onde possamos encontrar misericórdia para os nossos erros e auxílio perfeito para as nossas necessidades. Que nunca hesitamos em nos aproximar, confiando no sangue de Jesus que nos garante esse verdadeiro acesso. E Pai, que a graça que tão livremente recebemos transborde através de nós. Usa-nos como instrumento poderoso de dispenseiro fiel da Tua multiforme graça, para servir aos outros com a força que o Senhor tem nos dado, para que tudo o Senhor seja glorificado. Nós oramos, nos alegramos e nos cremos nesta oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja você, meu irmão, uma bênção.